Todo mundo já aceitou aí para gravar? Por causa do nosso amigo Vitor. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha aqui no Word aqui de como vai ser a prova de recuperação, né? Questão por questão. A questão número 1, aí está dizendo que eu vou cobrar na questão número 1. Na questão número 1 eu vou cobrar a porcentagem com números decimais, tá? Continha de porcentagem. Eu vou falar aqui todos os itens e vou explicar um a um também, tá? Na número 1 a gente vai fazer a conta de porcentagem, números decimais. Na número 2 eu vou querer que classifique em polígono e não polígono. E, caso seja um polígono, classifique em convexo ou não convexo, tá? Isso a gente já estudou bastante. Ângulo aplicado a um relógio, tá? A gente vai estudar isso aqui também. Ângulo aplicado a um relógio. Aquela questão lá do ângulo, vai ler 30 graus. Se você andar 5 minutos, o ponteiro andar 5 minutos. Na número 4, eu só vou querer a classificação, tá? Eu separei, percebi que tinha muita gente errando, muita gente não fazendo. Eram 3 coisas para fazer: classificar em relação ao lado, classificar em relação ao ângulo, achar o ângulo, e as pessoas faziam só um ou outro. Então, na número 4, eu decidi colocar só para classificar um triângulo, tanto em relação ao lado ou em relação ao ângulo. Não vou falar qual que é, vocês têm que saber a classificação para os dois. E é aquilo, tem que gravar nome. Para classificar o triângulo, você tem que gravar os nomes e saber o que que é. Tem que ter os conceitos na cabeça. Infelizmente, é assim mesmo. Ângulo desconhecido também vai ter de um triângulo. Só que aí, a questão 4 é só para classificar o triângulo. A questão 5 é só para achar um ângulo desconhecido. Tá? A questão 6 é só para dizer se é quadrilátero ou é trapézio. Basicamente isso. Ó, quadrilátero. Eu vi muito isso, meu Deus do céu. Só para dizer se é trapézio ou paralelogramo. E na número 7 é só para dizer, só para achar o ângulo desconhecido de um quadrilátero genérico, que ele não vai ter classificação, tá? A gente só vai ter que saber a soma dos ângulos internos. Então, é bom vocês tirarem um print ou copiarem no caderno. Acho até melhor copiar no caderno, para que vocês possam ter isso em mente e estudar dessa forma que está aí, tá? Infelizmente, essa receitinha de bolo que eu posso ajudar vocês nesse momento. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês copiarem esses item aí, por favor. Oi? Tá longe seu fone. Não, que eu espirrei só. Ô, Disse que já tá aí. Ô Pedro, você não precisa copiar não, Pedro. Você não está de recuperação, tá? Mas você pode participar da aula e tudo mais. Não tem problema nenhum, óbvio, né? Óbvio que você pode participar da aula. Quem professor não gosta de um aluno que gosta de aula assim, de matemática? O cara acorda cedo, sabendo que pode dormir até tarde, aí acorda cedo para assistir aula de matemática. É complicado demais esse aluno. Eu acordei em cima da hora. Aí a outra acabou de acordar. Eu acordei também em cima da hora. Quer dizer, eu acordei 35 minutos antes. Só que aí a aluna inteligente dormiu de novo e acordou 7h50. Ai, senhor, é assim mesmo. Eu dormi com a minha irmã. Ela ocupa metade da cama. E ela não tem nem 25 centímetros. Ai. Vamos lá, vamos copiando até para ver se o Vitor chega, porque ele ainda tá dormindo ainda. Ele tem que criar um pouquinho mais de responsabilidade, senão vai ficar ruim para ele. Ele tá falando aí no grupo. Eu vi. O que é que é? Olha, gente, que legal, tem como dar zoom. Pode passar. Então é pelo celular que vocês estão a tela. Nossa, eu vi que muita gente ficou com dúvida em conta de porcentagem. Muita gente errou conta de porcentagem. Eu errei, tio. Não, eu não. Glória a Deus. A gente vai ver aqui como é que faz. Todo mundo já conseguiu copiar tudo aí? Cuidado que, assim, eu sei que vocês são novos nessa parte. Eu já estudei bastante por internet, então eu já peguei algumas manhas
Hoje em dia, para mim, tanto faz estudar pela internet ou estudar com professor em sala de aula. Para mim é a mesma coisa, tá? O que que acontece? Para mim é a mesma coisa. Eu não preciso de um professor físico para poder me ensinar as coisas, porque depende de mim. Se eu quiser aprender qualquer coisa que eu quiser aprender, depende de mim, não depende de um professor. Porque o que que acontece? Hoje em dia a gente tem a ferramenta YouTube aí e você tem muita informação qualificada, muito professor bom no YouTube dando aula de graça. Só que o que acontece? Quando a gente tem aula por internet, via computador assim, nós nos atentamos a um simples detalhe que nós temos em sala de aula, que é o copiar. Esse copiar, quando você está copiando a matéria, você está lendo, está escrevendo, mesmo que seja de uma forma assim muito superficial, aquilo ali já te ajuda a ir memorizando as palavras, memorizando o conteúdo, já desenvolve na sua cabeça alguma linha de raciocínio. Agora, quando você pega, tira print da tela e simplesmente guarda e fala assim, eu vou copiar, nunca vai copiar. Isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Isso nunca acontece. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre, quando eu estudei um ano, quase 6 meses inteiro assim para a prova do Enem e quase me lasquei por causa disso. Porque eu falava assim, eu vou copiar e nunca copiava. E eu nunca aprendi o conteúdo por completo por causa disso. Porque sempre tinha uma lacuna, algo que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falava assim, cara, o que isso aqui significa? Que eu não sei. Aí eu ia lá, voltava nos prints, aí tinha lá. Só o que acontecia? Por eu não ter copiado, não fazia diferença para mim. Então, quando você copia, aquilo faz diferença. Você fala assim, realmente, isso aqui eu já sei, aonde que está mais ou menos. Quando você não copia, você nunca vai saber. Entendeu? É meio que o caderno é um mapa para você se localizar dentro do conteúdo. Por exemplo, você fala assim, o professor passou isso tal dia, então eu vou olhar no meu caderno, olho. Ou você nem precisa olhar no caderno, você já tem aquilo na sua memória. Entendeu? Por isso que a parte do copiar é muito importante. Eu nunca tinha entendido até então quanto aluno, né? Depois que eu virei professor que eu comecei a entender mais, né? Começando a refletir mais. Eu estava contando até para meus professores, eu me tornei o melhor aluno quando eu me tornei professor. Eu sou o melhor aluno depois que eu virei professor, porque eu era professor voluntário lá na Escola do Jardim da Praia. Eu trabalhei lá durante 2 anos e meio. Quase toda a minha faculdade eu trabalhei lá. Aí depois vim trabalhar aqui na escola com vocês. Depois disso eu só melhorei. Porque a gente vê que faz diferença a anotação. Eu já vi, tio, dizendo que uma das formas que a gente mais aprende é ensinando. Então, uma coisa muito legal para fazer antes de uma prova é fingir que você está ensinando. Só pode ser com a parede, mas fingir que você está ensinando aquele conteúdo para alguém ajuda bastante também. Até na hora de estudar mesmo, quando você está querendo Eu aprender. já fiz isso com as minhas bonecas. Então, mas isso é uma coisa legal. Quando você está estudando, cara, é porque assim, se eu pegar qualquer conteúdo de matemática e você me dá uma questão, eu vou fazer. Eu faço qualquer questão. Posso demorar 1 dia, 2, 3, 4, 5, 1 mês para fazer, eu faço. Só que assim, você fala assim, pega um conteúdo de ensino superior e fala assim, me explica. Talvez eu não saiba te explicar, mas eu sei fazer, eu sei para mim. Mas explicar é diferente, porque eu tenho que transmitir para você uma realidade que você consiga captar a mensagem do que aquele conteúdo quer te dizer. Sabe, eu tenho que ir muito mais além do que o conteúdo. Então, assim, é complicado, não é tão fácil ensinar, é difícil. E aí, todo mundo já acabou de copiar? Não. Ó, só reiterando pro Vitor que... Ih, acabou de sair. Eu ia falar, mas ele já saiu. Então nem vou falar. Espero ele voltar. Peraí. Eu posso falar. Assim, até as aulas começaram. Se você acha que quando as aulas voltarem vai ser presencial ou virtual? Então, não sei, tá muito obscuro ainda, né? O que vai acontecer, né? Nosso governo não decide. Macaé também tem muitos casos de coronavírus, né? Principalmente Lagoa, não sei. É porque as decisões estão sendo individuais, né? Por exemplo, em São Paulo vai voltar em algum momento.
Em Macaé eu já não tenho certeza. Ô, São Vitinho, Paulo? algumas cidades, sim. Oi, tio. Então, isso aí, que está enumerado de 1 a 7, são as questões da prova, tá? O que eu vou cobrar em cada prova, separadamente. Por isso que eu estou pedindo para vocês ligarem, porque eu vou vir explicando cada uma dessas questões e as formas possíveis de cair e vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Tá bom. Ô, tio, Yes. tem no livro como achar o ângulo desconhecido? Não. Infelizmente. Mas tem no YouTube. Lá no YouTube tem videoaula gravada bonitinha. Aquelas videoaulas mais curtas, de 10, 15 minutos, que é melhor para assistir do que uma aula de 3 horas, né? Mas quem tiver mais dúvidas, assim, aprofundar mesmo o conhecimento, vai lá no YouTube que tá tudo lá. Ah, tá. Lembrei. O que, Ana Heloísa? Pessoal, mas... O quê? Ângulo desconhecido, você tá falando, né? Então é isso. Ângulo desconhecido é simples, né? Você só tem que saber o quanto que você tem e subtrair de 180, né? Aí você vai achar o ângulo que você não tem. É álgebra, tio. Ângulo desconhecido. Então, se você colocar um X ali no lugar do valor desconhecido, sim. Ah. Porque quando a gente está falando de álgebra, a gente está falando de usar letras, né, no lugar de números. Aí sim. Na prática na teoria ainda não. Esses dias eu fui dar aula particular para uma menina, aí ela tá chegando no conteúdo mais difícil da matemática, que é o do 8º ano, quando vê polinômios, umas coisas assim muito loucas, que se usa na faculdade. Muito louca. É eterno. Tio, qual foi a primeira impressão que você teve da gente no primeiro dia de aula? Vocês são bons alunos. Vocês têm um nível muito bom. Só que vocês são preguiçosos. Olha. Nossa, tio. Nossa, não, nunca. Eu concordo. Preguiçosa. Totalmente. Muito demais, cruz credo. Eu achei que Se me vocês... deixar deitado o dia inteiro, eu fico deitada, tio. Não levanto, não. Eu sei disso. Porque como eu vim da escola pública, lá, assim, é difícil, né? Você até mensurar qual é o nível deles, porque é muita gente. Mas aqui, como são poucas pessoas, eu consigo entender. Eu sei. Cara, eu falei que eu tava conversando com a minha namorada no primeiro dia. Eu falei assim, Isabelle, eu sei quem é que vai ficar de recuperação e quem vai passar fácil. No primeiro dia de aula eu já sabia isso. Nossa, tio. Credo. Primeiro dia de aula. Eu e Manu tava lá em primeiro. Não, até que não. Vocês me surpreenderam de forma negativa, isso sim. Vocês duas. Nossa. Achei que vocês... conheço, nem. Tia? Você... E eu, tio, você achou que eu ia A Ana Luísa agora recuperação quer se mostrar. ou passar? Achei que você ia passar direto. Ah. Mas é assim, a gente sempre pode se surpreender, né? Negativamente ou positivamente. Eu continuo falando de mim na Clara, esquece a Luísa. Uma coisa que eu sempre disse e vou continuar dizendo, matemática não é para gente inteligente. Matemática é para quem é esforçado, tá? Isso mesmo é uma coisa que eu mesmo me cobro quando eu começo a fazer uma questão de matemática, porque o que acontece? A questão é difícil, só que para quem persiste, para quem continua fazendo, uma hora vai achar o resultado. Só que quando você é preguiçoso, como eu sou, às vezes, na maioria das vezes que eu estou fazendo uma questão, eu já quero saber a resposta, então aí eu pulo etapas. E eu já estou lá assim, desenvolvendo cálculo, aí eu pego, desenvolvo, acho tudo que tem que achar na questão, só que no finalzinho, para achar o detalhe, porque é para achar a resposta final, aí eu fico com preguiça e vou procurar na internet. Mas isso é errado, óbvio que é errado. Mas eu sei que eu posso melhorar, então é uma coisa que eu me cobro, não ter preguiça na hora de estudar matemática, porque matemática não é para inteligente, é para quem é esforçado. Entendeu? Matemática não é impossível, é difícil. São duas coisas diferentes. Impossível e difícil. A matemática não é minha amiga, esse é o problema. Ela não quer fazer as pazes. Ela já foi um dia, mas não é mais. Você tem que fazer as pazes com ela até o 3º ano do ensino médio, pelo menos. Depois você pode romper totalmente sua ligação com a matemática. Mas até o 3º ano do ensino médio você tem que fazer. Que é faculdade, tio? Ué, mas aí depende da faculdade que você for fazer. Se ela for fazer, tipo, medicina, ela não vai precisar muito de matemática. E se ela for fazer pedagogia?
Aí ela vai precisar bastante de matemática. Aí a gente vai Mecânica, fazer tio. uma que não Professora. envolve número. Não envolve número? Manuela nem sabe o E que é isso. mecânica, tio? Precisa, tio, de matemática? Tio, Mecânica, Manuela não sabe nem o que é isso. mecânica Ok. basicamente Tá é só colocando matemática. difícil. É difícil, é difícil eu falar alguma área da ciência, qualquer ciência que seja, que não envolva. Da psicologia. Até direito que minha namorada faz envolve matemática. Mas é uma matemática mais simples, bastante. Gente, a A matemática continha de é 2 em vezes todo 2. lugar. É, mais ou menos isso. E mesmo assim ela erra. Ainda bem que ela tá dormindo, que ela não tá ouvindo. É por isso que eu pensei. Ué, gente. Aí ela parece atrás do Chico uma pastora. Vamos ser sinceros, tio. Não é pra Olha isso também, só. não. Olha, lembrando Ah, que depois que a gente se conhece melhor. Ai, meu Deus, o celular tá caindo. Não acho mais isso de você, mas olha só. No primeiro dia de aula, tio. Vocês... Pai eterno, que professor nerd, mano. Primeiro dia de aula. Só. Aí depois a gente vê que você é bem legal, tio. É, porque o primeiro dia de aula é um dia meio chato, né? Ou é 8 ou 80, né? É que é complicado chegar no primeiro dia de aula. Também era o meu primeiro dia como professor, assim, oficialmente, né? Eu nem lembro o que eu pensava do tio. Porque, assim... Aí eu fiquei com medo dele ser É que eu bravo, tava conversando chato, com alguns professores. enjoado, irritante. Eu não sou blogueiro, eu sou professor. E, assim, às vezes o professor é chato, porque tem que ser chato. Por exemplo, eu mesmo já estou enjoado de falar 300 milhões de vezes a mesma coisa que eu vou falar hoje. Já estou enjoado. E eu imagino que você também esteja enjoado de ouvir a mesma coisa. Só que a gente precisa fazer isso. Infelizmente, é meu papel como professor encher o saco de vocês por a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso falar assim, falar de outro conteúdo. Entendeu? Eu acho que me levar preso. Você leva presa pra onde? Pra respirar? É só isso que ela faz. Olha, tio, final do ano a gente vai pro parque aquático. Ah, é. Pra se afogar lá no meio. E aí, Vitor, acabou de copiar Mano, já? só pensando pior. Já? Então vamos lá. Você não sai nem pra padaria, não, ia. Aproveitar que o Vitor Ai, Imagine acabou de por um copiar. tobogã. Ai, caraca. É Eu facinho. já fui pro parque aquático sozinha, querida. Quer dizer, era um parque aquático dentro do hotel. Com os Aí eu fui tios. sozinha. Não me afoguei, ó. Deixou aquele de Lá tem- escorrega lá tem- infantil Eu já pra fui no criança de fundo da 2 anos. piscina. Assim nadar. Ela deveria ter os É 30 perfeito. salva-vidas. Quem? Lá nesse parque aquático pra você. Vamos lá. Você deixou daquele tobogã. Vamos fazer um silencinho agora, só pra gente começar de verdade o conteúdo. O que acontece? Agora, na número 1, como vocês podem ver que está anotado aí, é cálculo de porcentagem, tá? Todas as questões vão ter um texto gigantesco, tá? Texto, tipo assim, muito texto. Só que vocês têm que ser... Eu já vou dar a fita para vocês, eu vou indicar o que... Toda vez que vocês pegarem uma questão, seja ela de concurso, seja ela de onde que for, vocês vão direto na pergunta. Sempre vai ter um ponto e a pergunta. Vocês observem o que a pergunta está dizendo e vocês tentem achar no texto o que a pergunta quer. Porque às vezes tem um texto gigante e a pergunta é sobre uma coisinha. Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar é exatamente isso. Ler a pergunta antes de fazer a questão. Porque aí vai ter um texto gigante, quando vocês lerem a questão, você não vai precisar ler todo aquele texto, tá? Isso é uma dica que eu dou como futuras questões também. Não só a questão aqui da escola, mas também como questão de Enem, que vocês vão vir fazer no futuro mais próximo, tá? Então, é bom você ler o que a questão quer para você ter noção na hora de ler o texto, tá? Dito isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem com números decimais. Então, o que é porcentagem com números decimais? Por exemplo, lá na prova, tinha lá que o rapaz lá ganhava um salário de 1.700, se eu não me engano, 1.720, se eu não me engano. Aí não importa também se é ou não. Aí o que acontece? Lá eu queria saber da redução, blá, 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 que eu vi muita gente fazendo, simplesmente pegando o salário do cara e subtraindo 15, que não faz sentido nenhum, tá?
Enfim, mas vamos lá. O que acontece? Eu quero saber quanto que é 10% desse salário. E como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui 10%. Todo mundo sabe desse símbolo de porcentagem aqui, né? Isso aqui é símbolo de porcentagem. Tá? Não vou escrever assim, não. Deus me perdoe, assim tá muito ruim. Esse caminhão passando silencioso. Vamos lá. 10%, vai for melhor. 10% de 1.720. Vamos lá. Primeiro, nós temos que nos atentar a algumas coisas, tá? O que é porcentagem? Pelo amor de Deus, vocês nunca vão poder fazer, simplesmente pegar essa conta aqui e fazer assim, ó. Não pode. Isso aqui é totalmente errado. Você pega... Opa, já tá acabando já. Credo. Tá. Vocês não podem pegar e fazer assim, ó. Tirar 10 disso ali. Isso aqui não existe. Isso aqui não é certo, tá? Isso não existe. Quando eu tô falando de porcentagem, pelo amor de Deus, o negócio saiu ainda. Quando eu tô falando de porcentagem, eu tô falando, primeiro, que quando a gente tem D, isso aqui é o quê? Quem lembra disso aqui? O D significa o quê? E aí, eu quero ouvir isso aí. Isso aqui significa multiplicação, então eu vou botar só um xzinho. Então, se isso aqui é uma multiplicação, não tem como vocês pegarem e subtrair daqui, tá? Minha cara fazer isso, tio. É, bem a sua e da Manu também. Ai, Jesus. Aqui, agora, o que significa 10%? Gente, lembra do que significa isso aqui? Esse símbolo aqui é um símbolo de porcentagem. Lembra que eu já disse para vocês? Porcentagem é uma fração centesimal. O que é uma centesimal? Se liga nas palavras. Centesimal, de 100. Quer dizer que é alguma coisa sobre 100. Então, 10% é a mesma coisa que eu falar 10 sobre 100. Todo mundo concorda comigo? Ficou feio esse segundo zero aqui. Alguém tem alguma dúvida nessa parte do 10 sobre 100? Não? Ficou tranquilo aí pra você, mano? Ana Clara também? Tá? Então, agora, porque, olha só. Aqui tem duas formas de fazer. Ou você utiliza o formato com fração, ou você utiliza o formato que nós utilizamos com multiplicação de números decimais, tá? O que acontece? Isso aqui é a forma de fração. Qual é a forma de números decimais? Primeiro, esse zero, tá? A gente pode cortar com esse zero aqui, certo? Lei do cancelamento. Porque se tem esse zero dando mole em cima, esse zero dando mole embaixo, a gente já simplificou, tá? Agora eu só tenho a nova fração 1 dividido por 10, certo? E 1 dividido por 10 nada mais é do que 0,1, Fecha a porta, Antônio. certo? E por que é 0,1, tio? Porque se a vírgula desse cara aqui está exatamente atrás do 1, não é aqui que a vírgula tem que estar? Porque ela é uma vírgula explícita. Explícita não, implícita, né? Como a gente já tirou esse zero aqui, fica assim. Então, essa vírgula ela precisa andar uma vez para o lado esquerdo, certo? Porque a gente está dividindo por 10. Se ele tem que andar uma vez para o lado esquerdo, basta eu sair daqui e vir para cá. Por isso que a vírgula parou exatamente aqui, ó, na frente do 1. E esse número se transformou 0,1, tá? Sabendo esse passo a passo, basta agora a gente reescrever isso aqui e fazer a continha de forma correta. A gente vai fazer 0,1 vezes o número 1720. E como que a gente faz conta de multiplicação com números decimais? A gente primeiro esquece que existem números decimais e a gente faz a conta normalmente. A gente vai fazer 1720 vezes
1. Correto? É assim que a gente faz conta de multiplicação. E acabou. Agora a gente vai fazer a conta. E a gente vai vir fazendo... Vai dar... Toda vez que a gente multiplicar por 1, vai dar um número mesmo, certo? 1720. Alguém tem alguma dúvida disso? Que multiplicado por 1 é ele mesmo? Tá, beleza. Agora a gente já sabe isso. E agora a gente precisa de mais um detalhe. Toda vez que a gente multiplica por um número, 2 números decimais ou um número decimal, a gente tem que contar quantos casas decimais há em cada fator. O fator que eu estou dizendo são os números que estão se multiplicando. Aqui a gente tem 2 números, né? 0,1 vezes 1720 é outro número, são 2 fatores. No primeiro fator, tem quantas casas decimais? Uma. Isso aí, uma. O que é casa decimal? É aquele número que está depois da vírgula, que está à direita da vírgula. Neste caso aqui, eu tenho o 1 depois da vírgula. Todo mundo concorda comigo? Se eu tenho esse 1 depois da vírgula, então aqui eu posso dizer para vocês que eu já tenho um número depois da vírgula. Eu queria botar em vermelho, mas ficou em preto. 1. O tempo tá acabando. Eu vi. Mas, quantas casas decimais tem no número 1120? Quantos números depois da vírgula? Não, depois da vírgula, Manu. Primeiro, a gente está vendo vírgula aqui no número 1720? Não, né? Isso significa que não tem nenhum número depois da vírgula. Então, aqui a gente pode dizer que é 0, certo? Então, quer dizer que na resposta, nós precisamos ter quantos números depois da vírgula? É só somar. 1 mais 0, 1. Então, eu preciso ter um número depois da vírgula. Então, para que eu tenha um número depois da vírgula na resposta, basta eu botar a vírgula aqui. Correto? Agora, eu tenho exatamente um número depois da vírgula. Então, a minha resposta seria 172,0. Ou, basicamente, 172. Alguém tem alguma dúvida? Ou não conseguiram entender? Perguntas. Agora é a hora. Eu consegui. Hã? Mas eu faço de um jeito diferente. Eu sei que você faz de um jeito diferente, mas você conseguiu fazer errado do jeito diferente que você fez. Não tem problema. Eu vou passar, no mínimo, aqui 3 exercíciozinhos para a gente poder fazer uma continha e aí fica fácil para a gente ver. Aí eu vejo o jeito que você faz. Se estiver certinho, beleza. Se não tiver errado, aí você tem que dar uma olhadinha no seu jeito. Pode ser? Tá. Eu vou apagar aqui e vou escrever algumas continhas para a gente fazer aqui. Vamos lá. Agora que eu queria fazer você. Vamos lá. Isso aqui é para vocês resolverem. Isso aqui é para vocês resolverem, tá? 1% de 1.500. Isso é pra gente fazer? Sim, para vocês fazerem. Vamos lá. Copia aí rapidinho, porque só tem mais 1 minuto. Que aí vocês copiando, a gente consegue... Eu consigo fechar aqui, abrir outra aula e deixar vocês resolvendo. E eu volto ajudando vocês a resolver. Pode ser assim? Sim. Pode ser, Ana Clara? Pode ser. Então, tá. Tio. Tá bom. Então vamos lá. Copia aí. E copia, aí eu vou fechar essa aula e vou abrir outra, tá ok? Aí eu vou mandar lá no grupo já o link. Enquanto isso vai fechando, eu vou aqui rapidinho.
Gente, não corre balance. Jorge, tá ligado?